Glória a Deus, seja muito bem-vinda a mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical. E já estamos encerrando a revista Juízes e Ruth, a história do passado que alerta para o presente, 13ª edição. E já estamos encerrando o privilégio que tivemos de estar aí no decorrer de todas as lições da revista juntos, aprendendo juntos, né? Então, um grande privilégio. E vamos estar fazendo agora a ministração da última lição, lição de número, a 13ª lição, cujo o tema é Boaz casa-se com Ruth e gera filhos. Texto áureo. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Está lá em Ruth, capítulo 4, do versículo 14. E a verdade prática, ela diz, Deus tem um mundo em suas mãos e os seus olhos procuram os fiéis da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Esta lição ela tem 3 objetivos que precisamos alcançá-los. São eles: objetivo número 1, conhecer o processo do direito de família do tempo antigo de Israel. Objetivo número 2, reconhecer a providência divina na vida de Noemi, a qual veio à tona no fim da história. E objetivo número 3, reconhecer que a prática do amor altruísta é um dever cristão também nos nossos dias. A lição também vai apresentar divisão em 3 unidades, onde a primeira unidade vai tratar a respeito direitos transferidos a Boaz. Vamos ver o direito que agora Boaz ele recebeu em virtude da declinação do resgatador que estava à frente dele. Segunda unidade, vamos ver casamento de Ruth. Ruth agora vai casar-se, a gente vai acompanhar esse relato. E a unidade número 3 vai falar a respeito da felicidade de Noemi. Vamos ver aí que agora Noemi, ela vai estar muito, muito feliz em função da realização, né, dos seus desejos. E eu gostaria já de poder avisar aos irmãos, né, que faça a leitura do capítulo 4 do livro de Ruth, por onde vai discorrer a lição de hoje. E também, se você tiver a revista, faça o acompanhamento da revista, porque você terá o melhor e maior entendimento da lição. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e se você já é inscrito no nosso canal, já acompanha as ministrações da revista, o meu muito obrigado. Ou se você está aí agora acompanhando o nosso canal e ainda não fez a sua inscrição, inscreva-se no nosso canal, acione os sinos das notificações, já dê aí o seu gostei para que o YouTube aí perceba a relevância do nosso trabalho e possa estar divulgando para outras pessoas e que outras pessoas possam ser tocadas, impactadas pelo poder da palavra do nosso Deus. E não esqueça de compartilhar, compartilhe com irmãos, compartilhe aí com um ente querido, aquele que gosta de aprender a respeito da palavra de Deus. Compartilhe lá na sua congregação, ali durante a Escola Bíblica Dominical, já vai informando, vai divulgando, vai compartilhando aí o nosso trabalho. Diga de onde você é, qual a região que você está falando. Se você puder, deixe seu comentário, faça a sua pergunta. A introdução da revista ela vai mostrar que de forma empolgante o escritor ele vai narrar a respeito de que Boaz agora ele se torna o resgatador. Vai observar que o resgatador mais próximo, o resgatador mais chegado, ele declina e também vai ver o motivo por que ele declina. Tudo isso está relatado na primeira unidade que a gente vai estar vendo. Sabemos que na lição anterior, no capítulo 3,
Boaz, ele tem uma conversa com Noemi, uma conversa apenas os dois ali no terreiro da debulha, uma conversa muito... Mas observamos que ele faz uma promessa a Ruth naquela conversa. Diz que se o resgatador não o fizesse, ele assumiria esse papel de resgatar ela como esposa e também todos os bens da família. E agora ele não perde tempo. Ele sai do terreiro de debulha e já vai direto para as portas da cidade. A porta da cidade funcionava ali como um fórum para resolver as questões de justiça, as questões que envolvesse toda a população ou que envolvesse a população de certa forma, eram resolvidos ali na porta da cidade. E para que fosse resolvido, era necessário juntar uma quantidade mínima de pessoas. Pelo menos 10 pessoas seria um quórum mínimo para que pudesse ali servir de testemunha ou servir também de pessoas que pudessem também aconselhar, dirimir as questões para que pudesse se chegar a uma solução, a um veredito final. E para isso vamos estar lendo os 3 primeiros versículos do capítulo 4 de Ruth, que diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse: Ô fulano, chega-te aqui, assenta-te. E ele virou e se sentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra de Moabitas, a tem para venda. Então agora, quando Boaz sai do terreiro de debulha e vai direto para as portas da cidade, ele não perde tempo e já vai esperando ali agora o resgatador mais próximo passar. E quando ele avista o resgatador e quando ele vai passando, ali ele chama: Ei fulano! E a palavra de Deus ele não relata realmente o nome do resgatador mais próximo, só o trata como fulano. E assim ele chama e ele se assenta, e ali ele chama mais algumas pessoas para compor o quórum mínimo, pelo menos 10 pessoas, e ali assentaram e ele se direciona agora ao resgatador mais próximo, ao tal fulano, e ele diz: olha, sabe daquele terreno que pertencia ao nosso irmão Elimeleque, a Noemi, que voltou da terra de Moabe e está naquela situação, e agora eles vão conversar a respeito aí desse terreno. Mas vamos no decorrer do desenvolvimento da lição, vamos observar que Boaz ele está ali dando a preferência, como realmente é de direito do resgatador mais próximo, de que ele faça cumprir aquilo que está lá na lei do levirato, de que ele teria que resgatar os bens da família, e para que ele pudesse, se houvesse dívida, ele teria que pagar essas dívidas e também fazer uso dos bens que estavam lá. Mas para que ele pudesse fazer uso dos bens, ele teria que primeiro resgatar, comprar de volta a terra que havia sido colocada ali à venda por Noemi. Vamos lembrar que Boaz é uma pessoa muito conhecida e honrada na cidade. Ele estava ali para resolver a questão da viúva, né, de Ruth, e também estava também ali para resolver a questão do patrimônio também da outra viúva, a que estava desamparada também, a Noemi. Então, ele estava cumprindo a lei do levirato, porque ele também era um dos responsáveis por fazer isso, caso o resgatador mais chegado não o fizesse. Então, o diálogo de Boaz e o resgatador mais próximo, ele começa a desenrolar e continua no versículo 4, que diz assim: Resolvi, pois, informar-te disto e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declaramo, para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele.
eu a resgatarei. Então agora Boaz, depois de informar ao resgatador mais próximo da questão de resgatar agora o terreno que havia sido colocado e vendido parte da terra por Noemi, informado a ele dessa obrigação dele como o parente mais próximo, e Boaz deu a ele duas opções. A primeira é que fizesse o resgate, porque ele era o resgatador mais próximo. E a segunda seria que abrisse mão, que se ele não fizesse esse resgate, que Boaz iria fazer. E que não haveria outro, apenas os dois estavam ali como de direito a fazer isso. Então esse resgatador mais próximo, vendo que não havia um outro interessado, e até mesmo pelo fato de estar sendo comunicado naquele momento, ele sem pensar muito tempo, ele se volta para Boaz e diz assim: eu o resgatarei. Então ele se propõe agora a resgatar, ser esse resgatador mais próximo e atuar como tal. Ele se mostra à disposição de fazer o resgate, mas ele não sabe que com o bônus que ele está adquirindo, também vai ter que assumir o ônus. E esse ônus vai ser apresentado agora por Boaz, no versículo 5, que diz assim: disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Versículo 6. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Ciente dessa condição agora, ele declina, ele dá para Boaz essa condição de resgatador mais próximo, uma vez que ele declinou. Ele disse que não tem condições para que não viesse prejudicar a sua herança, visto que ele era um homem que já tinha família, e se ele viesse a assumir ser esse resgatador, a despesa dele iria aumentar, despesa com Noemi, despesa com Ruth, e também toda a administração desse terreno, que também ele gera um certo custo. Com a declinação, Boaz ele é o primeiro na linha de sucessão agora, Então ele vai assumir para si essa responsabilidade. Então naquela época, onde as coisas se resolviam na porta da cidade, como se fosse um fórum, ali também não tinha papelada para assinar, não tinha contrato para assinar, não tinha documento para assinar, mas existia costumes. O costume deles está lá relatado no versículo 7 em diante do capítulo 4, que diz assim: este era outrora o costume de Israel quanto resgate e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. A formalização agora aconteceu. Ele tira a sandália, ele tira o calçado e entrega a Boaz. É um símbolo de que ele está declinando, é o símbolo de que ele está dando o direito a Boaz de assumir agora o direito que ele havia declinado. E essa era a forma de tirar o calçado, de tirar a sandália e entregar na mão do novo resgatador. Agora não havia nada que impedisse Boaz de assumir realmente Ruth como sua esposa e também resgatar todos os bens da família de Noemi. E isso está registrado lá no versículo 9 em diante, que diz assim: então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo quanto pertencia a Limeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos,
e da porta da sua cidade. Disto isto hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e aos anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificam a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorizamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Então, a declaração de Boaz agora ali para o fórum, né? As testemunhas que ali estavam, além de dar legalidade, eles também foram além. Eles manifestaram ali o seu desejo para com agora essa futura união, de que a esposa Ruth, que estaria sido levada para dentro da casa de Boaz, fosse igual Lia, fosse também igual Raquel, as duas esposas de Jacó, que deram início aí à grande família da nação de Israel, né? Que eles fossem, que agora Ruth viesse a dar muitos filhos, que agora Boaz também fosse valorizado, valoroso e aclamado em Belém, né? Reconhecido realmente, e que ele tivesse muitos filhos, para que pudesse perpetuar não só o nome também de Elimeleque, mas também o próprio nome de Boaz, com os outros filhos, com vários filhos ali que eles estavam desejando que essa união desse novo casal viesse a acontecer. Então Ruth, ela passa agora na sociedade belemita, ela começa sendo uma serva, ela passa a ser uma jovem, e em seguida passa a ser agora esposa de Boaz, um homem muito distinto, né, e de posse da cidade. Mas agora Noemi se mostra muito feliz, muito alegre, porque o desejo agora dela estava realizado. Ruth estava sendo amparada, Ruth estava casando, e ela poderia ficar despreocupada que logo o herdeiro viria, e esse herdeiro iria perpetuar o nome da família. Então as mulheres da cidade, que outrora, na chegada de Noemi e Ruth na cidade, né, com aquele olhar e perguntando, não é essa Noemi? Agora estava ali, junto, na alegria com Noemi e louvando a Deus pelo neto que Noemi havia recebido, né, da união de Ruth e Boaz, e agora elevando aí o nome de que esse neto viesse agora ser afamado, que esse filho, além de afamado, ele iria perpetuar o nome da família, né? Então Noemi e Ruth, quando chega na cidade, sem perspectiva, sem sonhos, sem planos, e agora gradativamente elas vêm sonhando, elas vêm planejando e colocando esses planos em prática e os sonhos se realizando. A gente observa que agora Noemi ela está plena, ela está feliz, porque ela tem um neto, ela tem um resgatador, e aí a gente observa também Ruth sendo bem amparada, sendo bem acolhida e com o seu futuro garantido. A gente vê a mão do Senhor agindo na vida das duas. O relacionamento de Ruth e Noemi, ele sempre se manteve um relacionamento de amizade, um relacionamento de respeito, e agora, com Boaz assumindo Ruth como sua esposa, esse relacionamento ainda permanece, um relacionamento ainda muito familiar, como se fosse mãe e filha. Ruth, Noemi, a gente vai observar que ela não tem nenhum diálogo mais no capítulo, mas a palavra diz que ela pega a criança nos braços, coloca no regaço e entra em sua casa, né? Então você imagina a cena de Noemi pegando seu neto nos braços ali, aquele sentimento de dever cumprido, sentimento de realização e sentimento também da tranquilidade, a certeza de que ela vai ser amparada durante a sua velhice, né? Então, o livro de Ruth, a história de Noemi e Ruth, ela vai terminando assim, o autor sendo muito discreto, muito econômico nas suas palavras, mas vai mostrar que esse herdeiro, essa criança, esse menino agora vai perpetuar o nome, vai perpetuar de forma brilhante, né? A gente vai ver que agora vai receber o nome, e o nome dessa criança vai ser lembrado por muitas gerações.
E o versículo 22 do capítulo 4, ele vem falar da genealogia, né? Agora de Davi. Ele diz assim: Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou a Davi. Então, o filho de Boaz, agora Obed, ele vai gerar Jessé. Jessé é o pai de Davi. E a gente vê que essa linhagem é da linhagem da tribo de Judá e da onde vem a linhagem de Jesus, né? Da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, o Salvador, o Cristo, ele vem dessa linhagem. E essa linhagem, ela passa ali pela figura de Jessé, o filho de Boaz, com Ruth. A gente vai ver o cuidado, né, de Deus com relação à família de Ruth, a família de Noemi, né? Mesmo em meio a certos atos que muitas das vezes o ser humano não consegue entender, não consegue aceitar, mas o Senhor ele estava trabalhando, o Senhor estava no controle de todas as coisas, né? Tanto das coisas que nós, como ser humano, nós não compreendemos, não aceitamos e não entendemos, também das coisas boas que sempre queremos que aconteça, né? Mas o Senhor, ele está controlando todas as coisas. Então, ao longo da história de Ruth, a providência divina, ela está sempre constante, ela está sempre presente, né? Em tudo que aconteceu no passado de Ruth e também naquilo que estava por vir. Sempre o Senhor estava na direção. E nós já chegamos na nossa aplicação pessoal. E a aplicação pessoal, ela diz assim: a figura do resgatador, Goel, aponta profeticamente para o nosso Redentor, que nos concedeu o direito de participar legitimamente da família de Deus e sermos eternamente seus herdeiros. Então nós não tínhamos esse direito, nós não tínhamos essa legalidade de fazer parte da família de Deus. Mas Jesus Cristo, o resgatador, o nosso Salvador, ele foi lá e cumpriu o sacrifício perfeito na cruz do Calvário e fez com que nós tivéssemos agora esse acesso à família de Deus, esse direito agora de ser, né, herdeiro também da família de Deus, herdeiro do Pai, né? Então, o Senhor Jesus, o nosso resgatador, nosso Goel, ele é aquele que nos resgatou e nos deu o direito a pertencer à família de Deus. Se o comentário dessa lição contribuiu para você, meu irmão, contribuiu para você, minha irmã, de alguma forma, para você, professor, coordenador, aluno da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa estar te abençoando ricamente, poderosamente, que o Senhor possa estar dando a direção, que o Senhor possa sempre estar te abençoando, né? Que Ele possa prosperar os teus caminhos. Onde você andar, onde você botar a planta do seu pé, o Senhor seja contigo, né? E que Ele possa sempre nos dar a sabedoria, a revelação da sua palavra, para que possamos sempre aprender e crescer na graça e no conhecimento. Assim oramos, já agradecemos. Amém.